Olá! No vídeo de hoje nós iremos aprender sobre as dispersões. Meu nome é Laísa, eu sou professora de Química e esse é o canal Laísa Prof. Quando nós falamos de dispersões, nós estamos nos referindo a misturas. E o que são misturas? Misturas é quando a gente junta dois ou mais ingredientes para formar uma coisa só. Então, quando estamos falando de dispersões, nós temos três tipos: as suspensões, colóides e soluções. Aqui eu vou demonstrar para vocês dois exemplos de dispersões. O primeiro deles é quando eu tenho uma mistura, por exemplo, água, e aqui dentro tem areia. Quando eu misturo um pouco de areia na água, eu vejo que no início a solução ela fica turva, mas que com o passar de um tempinho, aqui já deu para ver, a areia desceu para o fundo. A gravidade teve uma ação sobre essa areia. Quando eu estou falando de dispersões, eu falo que o que eu tenho em maior quantidade é o dispersante e o que eu tenho em menor quantidade é o disperso. Então aqui a areia é o disperso e a água é o dispersante. Quando eu misturei os dois, eu percebi que a minha areia ela não se ligou com a minha água. Eu consigo ver duas fases, eu ainda vejo areia e vejo água. Então isso aqui é classificado como uma mistura heterogênea, porque tem duas fases. Quando eu falo desse tipo de mistura, eu estou me referindo a tipo de dispersão chamada suspensão, que quer dizer que o meu disperso, no caso a minha areia, ela tem um tamanho maior do que 100 nanômetros. Isso quer dizer que eu consigo observar ela a olho nu. Eu consigo ver aquelas partículas ali dispersas na água. Em contrapartida, eu tenho também um copo com água e aqui eu tenho o sal de cozinha. Quando eu misturo o sal de cozinha com água, eu vejo que no começo também fica um pouco turva, mas logo em seguida o sal ele some, ele se dilui por completo na água. E quando isso acontece, eu não consigo mais observar o meu disperso, porque ele foi todo dissolvido na água. Então, quando eu tenho uma partícula que eu não consigo observar ela a olho nu, geralmente essas partículas são menores do que 1 nanômetro, então eu chamo isso aqui de solução. Então, eu tenho dois tipos de dispersão: a suspensão, que são maiores do que 100 nanômetros, e a solução, que são menores do que 1 nanômetro. E o que eu tenho entre essas duas soluções, que fica menor que 100 nanômetros, mas maior do que 1 nanômetro? Eu tenho o que a gente chama de colóides. E essas misturas, elas são um pouco diferenciadas e elas precisam de um vídeo só delas, para ser bem explicadinho. Alguns exemplos de colóides são a neblina, a gelatina, entre outros. Então, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais a fundo sobre o que é a colóide, que é um tipo de dispersão, um tipo de mistura.